Fala, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Pedro Turco, aula de História de Ciências Humanas. Veja, antes da gente começar a aula, eu queria divulgar o meu Instagram, me sigam lá, ó, @PedroIvoTurcoJorge, tá bem aqui embaixo, ó, @PedroIvoTurcoJorge. Me sigam lá, posto dicas de filmes, de livros, tudo sobre história, tudo sobre os bastidores das nossas aulas, tá? Me sigam lá, @PedroIvoTurcoJorge, tá bom? Veja, hoje nós vamos falar sobre as sociedades pré-colombianas, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as sociedades pré-colombianas, sociedades que existiram na América antes da chegada de Colombo, por isso o nome pré-colombianas, tá? Sociedades que já existiam aqui, eram estruturadas, tinham Estado, aspectos políticos, culturais e econômicos, tá? Sociedades de caráter teocrático, por quê? Porque o líder era ao mesmo tempo organizador da política do Estado e ao mesmo tempo líder religioso. Ele organizava os processos religiosos, por isso sociedades teocráticas, tá? A religião possuía uma grande importância nessas sociedades, porque ajudavam na organização social. Normalmente, as pessoas que eram líderes religiosas tinham um poder, uma classe, uma casta acima das pessoas comuns, normais. Então, sociedades teocráticas, eles relacionavam a política com aspectos religiosos. Então, as sociedades pré-colombianas eram, primeiro, sociedades teocráticas, tá? Aliás, aqui na América Latina existiram sociedades complexas, importantes, no período pré-colombiano. Nós estamos falando dos maias, dos incas e dos astecas, sociedades que desenvolveram, inclusive, produção do conhecimento, conhecimentos complexos, científicos, aspectos vinculados à agricultura, ao desenvolvimento agrícola e todo o conhecimento e todas as técnicas de produção agrícola vinculadas a essas questões, tá? Então, são sociedades importantes. Por quê? Porque elas forneceram, ao longo de milhares e milhares de anos, aspectos sobre a América Latina, aspectos sobre essas populações e territorialidades, tá? Aqui nós estamos falando da classe sacerdotal, tá? A classe de sacerdotes, classes importantes e que organizavam a sociedade da época e a política. Organizavam a sociedade da época e a política, tá? As famosas classes sacerdotais, tá? Classes onde a teocracia era centralizada. Então, veja, quando eu falo teocracia, eu estou falando de um tipo específico de regime político, tá? Teo vem de Deus e cracia vem de governo. Então, a junção dessas duas palavras fornece aí uma organização específica do Estado que é ao mesmo tempo político e ao mesmo tempo religioso. Então, ora político, ora religioso. E esses dois aspectos, quando juntam, formam aí regimes teocráticos, ok? Então, quando a gente fala das sociedades maias, incas, astecas, nós estamos falando de regimes teocráticos, regimes que se organizaram dentro de uma perspectiva política e religiosa concomitantemente, ao mesmo tempo, tá bom? Então, vejam, isso aqui é importante, tá? A gente destacar esses pontos das sociedades maias, incas e astecas, sociedades de caráter teocrático. Os astecas desenvolveram na região onde hoje é o México. Os maias, onde hoje é a América Central e parte do México, do sul do México. E os incas no Peru, tá? Na região de Cusco, no Peru, tá? Região importante de Cusco. Os incas se desenvolveram lá. Machu Picchu é uma representação muito importante da sociedade inca, uma cidade que até hoje sobrevive naquelas territorialidades, ok? Peru, próximo ao Brasil, país importante aí para a gente conseguir decifrar um pouco dessas sociedades pré-colombianas. Tá aí, um exemplo de construção, de arquitetura da época das sociedades pré-colombianas. Percebe, às vezes até mais elaborada do que sociedades consideradas clássicas, como a Grécia e Roma Antiga, Então, quer dizer, arquiteturas muito bem elaboradas, muito bem construídas, ok?
Então vejam, os grupos sociais privilegiados das sociedades pré-colombianas, quem são, né? Os grupos privilegiados, os sacerdotes que cuidavam dos aspectos religiosos, os governantes que cuidavam da organização política, os guerreiros que cuidavam das questões militares, tá? Então você tem os sacerdotes organizando os aspectos religiosos, normalmente religiões de origem politeísta, os governantes que ajudavam na organização política, eram classes privilegiadas, e os guerreiros, que organizavam questões militares, tá? Então esse era o topo da pirâmide social. E embaixo da pirâmide social você tem aí os camponeses livres e escravos, tá? A base das pirâmides sociais você tem os camponeses livres e escravos. Tá aí uma foto da cidade de Azteca, né, da sociedade Azteca, uma das, né, das cidades que pertenciam à sociedade Azteca. Normalmente as cidades eram conhecidas como cidade-estado. Cada cidade tinha uma autonomia, uma conjuntura e uma organização política específica. O conjunto, veja, o conjunto dessas sociedades formavam os astecas. Ou melhor, o conjunto dessas cidades-estados formavam os astecas, ok? Nessa imagem, você percebe, né, esses pontos, esses aspectos, essas questões concomitantes à sociedade asteca. Mas também existiram as sociedades maias e as sociedades incas, sociedades importantes. Vamos para a sociedade inca, olha a cidade de Machu Picchu aí ao fundo, né? E a capital da sociedade inca é Cusco, no Peru, tá? Machu Picchu, cidade sagrada dos incas, né, tá aí na telinha de vocês. Então os incas, veja, eles se localizam no Peru, né, onde hoje é o atual Peru. Sua economia era a base da agricultura, sua religião tinha aspectos politeístas, né, uma forte relação homem-natureza, natureza-animais. E isso ajudou também no desenvolvimento de aproximação do homem com aspectos naturais, ok? Então veja, outro ponto importante, o desenvolvimento do sistema matemático, né? E eles se desenvolveram próximos ali às cordilheiras dos Andes, ok? Vamos para a sociedade maia. Sociedade maia, essa aí ficava ali no sul do México, na América Central, localizada próximo ao México e na América Central. Sociedade maia, aspectos gerais, se localizava ali na América Central, era composto por cidades-estados, cidades que tinham autonomia, independência política e econômica. E existiam ali estruturas sociais muito bem definidas, ou seja, estruturas de classe. Está aí o mapa das cidades que pertenciam às comunidades ou à sociedade maia, tá? Está aí na telinha de vocês, ok? Falando aqui da sociedade maia, tá? Aliás, os maias surgem no século 7 a.C., na península de Yucatán, né? Na famosa península de Yucatán, no México, parte da Guatemala, parte de Honduras e Belize. Ok? Vamos para a sociedade asteca, essa sim se desenvolveu no México, tá? Aliás, elas ajudaram a construir diversos aspectos do conhecimento, ou da produção do conhecimento. Entre elas, a questão do horóscopo, tá bom? Na próxima aula, nós iremos ver sobre as sociedades incas, tá? Nós vamos ver um pouquinho sobre as sociedades incas, falamos de forma rápida aqui, um pouco sobre as 3 grandes civilizações pré-colombianas. Lembrem-se, os maias, os incas e os astecas. Os maias, os incas e os astecas. Beleza? Na próxima aula, observem, nós vamos estudar um pouquinho sobre as sociedades incas. Vamos falar um pouquinho aí sobre as sociedades incas, seus aspectos políticos e aspectos econômicos. Beleza? Volto na próxima aula com muito mais conhecimento e informação. Valeu!